Eu sou o professor Jorge Miguel, procurador-chefe do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Sou professor de Direito da Universidade Mackenzie, onde me aposentei e onde fiz o curso de pós-graduação. Estou dando algumas aulas de língua portuguesa e literatura portuguesa e brasileira. Já vimos 11 aulas. A última foi sobre o trovadorismo. Agora, me proponho a estudar o renascimento. Renascer. Renascer o quê? Renascer os valores da antiguidade clássica greco-romana. O renascimento, ele persiste durante todo o século XVI. Quando vimos o trovadorismo, estudamos do século XII ao século XV. Agora, o renascimento compõe, habita todo o século XVI. 3 substantivos definem por si só o que é o renascimento: antiguidade, humanidade e universalidade. O que é antiguidade? Antiguidade é renascer, daí renascimento, os valores literários e culturais da civilização greco-romana antes de Cristo, a civilização pagã. Isso é antiguidade. Humanidade é colocar o homem como centro do universo e responsável por todas as decisões a que ele mesmo deve obedecer. Veja, por exemplo, se pudéssemos falar sobre o Estado do Irã hoje, não é um valor de humanidade, e sim de valor teocêntrico, em que Deus controla todas as atividades humanas. No valor antiguidade, nós temos o renascimento do antigo. Humanidade, também imitar os antigos pagãos que faziam do homem o centro do universo. E, finalmente, mais um substantivo que por si só também define a universalidade. A universalidade é buscar, agora, nos descobrimentos que se processam, o mar como elemento de sua cultura, civilização e costumes. Na Idade Média, o homem vivia falando da terra e do céu. Aliás, a obra de Dante Alighieri é um exemplo desses valores, a Divina Comédia: o céu, o inferno, o purgatório. No Renascimento, depois dos descobrimentos marítimos, a humanidade encontrou seu tripé: o mar, e a pintura, a escultura, os textos, a poesia não pode afastar o mar de seus temas e de seus assuntos. Vamos tomar a estátua de Davi, de Miguel Ângelo. Observe aí no vídeo a estátua de Davi, de Miguel Ângelo. Esta obra de arte é um exemplo mais expressivo do Renascimento. A estátua de Davi de Miguel Ângelo tem o corpo de grego. Observa o cabelo, observa o nariz, observa o corpo, tudo isso uma grandiosidade aos valores pagãos do passado. Nem a circuncisão se observa na sua estátua, porque ela remonta o valor da Grécia Antiga. Essa obra é uma obra expressiva de antiguidade, de humanidade e até de universalidade pelo local em que ele deposita seus 2 pés como apoio. Esta obra é uma obra renascentista. Vamos fazer uma oposição entre a Idade Média e o Renascimento. Idade Média até o século XV.
Renascimento até o século XVI, todo o século XVI. Na Idade Média, como vocês me acompanham aí no vídeo, Deus, teocentrismo. No Renascimento, o homem, antropocentrismo. Na Idade Média, o latim a serviço da fé. No Renascimento, o latim está a serviço da cultura, da obra literária, dos temas magníficos da literatura. O latim a serviço da beleza estética. Só uma curiosidade, até pouco tempo atrás, o latim era matéria obrigatória nas escolas do país, até a década de 60. Para se entrar na faculdade de Direito do país, havia de se conhecer a Metamorfose de Ovídio, a Eneida de Virgílio, em latim. Caía um texto para ser traduzido e depois do exame oral, um discurso de Cícero, de César, para a tradução. O latim incorporava a cultura nacional, ainda a reminiscência, ainda o eco do Renascimento. Na Idade Média, submissão à ordem. Agora, um orgulho de espírito independente. Exaltação das faculdades do espírito no passado. Exaltação das faculdades humanas no Renascimento. Sobreposição da vida eterna à terrena. Agora, sobreposição da vida terrena à eterna. No passado, o cristianismo. Agora estou no paganismo. Apego aos ensinamentos ditados pela fé. Agora, curiosidade científica. No passado, o evangelho é modelo de vida e arte. No Renascimento, o modelo de vida e arte é a natureza, é o mar. Predomínio do sentimento sobre a razão. Agora, predomínio da razão sobre o sentimento. Infantilidade das formas. E agora, sujeição a regras de conteúdo e forma. Vontade de salvação celestial, na Idade Média. Vontade de glória e fama terrenas. Santos cristãos, agora mitologia. Simplismo, agora clareza. Submissão à vontade da igreja e do senhor feudal. Agora, autoridade intelectual para aconselhar a igreja e os reis. Isso é Renascimento. Várias obras no Renascimento tiveram influência direta de Virgílio, da Eneida de Virgílio. A Eneida de Virgílio conta a história de Enéas, um príncipe troiano que sobreviveu à destruição de Troia, navegador, vai até o norte da África e dali para a Itália. Tal como Camões foi o poeta que glorificou a pátria portuguesa, Virgílio é o poeta que glorificou a pátria italiana, principalmente Roma e seu império. Baseado em Virgílio, nós temos os Lusíadas de Camões, até como alguns textos que seriam uma tradução direta, ou pelo menos a influência de determinados capítulos, o Concílio dos Deuses, a Tempestade. Tivemos também o poeta Ariosto, que escreveu Orlando Furioso, a história de uma mulher apaixonada por um mouro, e como Orlando era apaixonado por ela, ganha a loucura. Tasso escreveu Jerusalém Libertada, tudo isso no século XVI. Milton, O Paraíso Perdido,
A influência renascentista, então, a influência de Virgílio nos autores renascentistas é algo exuberante e constante em pleno renascimento. Vamos analisar agora algumas estrofes de Camões, que, sem dúvida nenhuma, o mais importante é a interpretação do texto, é a leitura e saber o que é que está escrito. Vamos ver algumas poesias, alguns sonetos de Camões. Já vimos da aula de 1 a 10, os Lusíadas. E agora estamos reservando a aula número 12 para estudar o Renascimento. Leia comigo este belíssimo soneto de Camões, que faz parte de sua composição lírica, afastado então de Os Lusíadas, que é épico. Camões escreveu por volta de 300 sonetos, um mais bonito do que o outro. Quando o sol, encoberto, vai mostrando ao mundo a luz quieta e duvidosa, ao longo de uma praia deleituosa, vou na minha inimiga imaginando. Aqui a vi, os cabelos consertando, ali com a mão na face tão formosa, aqui falando alegre, ali cuidosa, agora estando queda, agora andando. Aqui esteve sentada, ali me viu, erguendo aqueles olhos tão isentos. Comovida aqui, um pouco ali, segura. Aqui se entristeceu, ali se riu, e enfim, nestes cansados pensamentos, passo esta vida vã que sempre dura. Composição fixa, soneto, com a posição de rima perfeita que ele estabeleceu, 10 sílabas em cada verso, todos os versos heróicos, com pausa na sexta e na 10ª. Vamos mais ou menos entender o que o poeta quer dizer. Primeiro quarteto. Quando o sol encoberto vai mostrando ao mundo a luz quieta e duvidosa, ao longo de uma praia deleituosa, vou na minha inimiga imaginando. Primeiro, o círculo de diâmetros muito apertado do Sol, né? Olha o diâmetro que vai restringindo, vai se apertando. Primeiro o círculo do Sol, depois do mundo, depois da terra, depois da praia e depois do poeta. O que ele está dizendo nesse primeiro quarteto? Ele está dizendo que quando ele está nesta praia, com o sol encoberto, uma duvidosa luz, quer dizer, então encoberto, e essas nuvens que cobrem o sol também refletem o estado de sua alma. Ele está imaginando na sua deusa, na donzela, na moça que um dia, no passado, viu a praia. E começa então, com adjetivos eloquentes e expressivos, a descrever a menina, a moça, a donzela. E a descrição é feita com quantidades de adjetivos expressivos. Uma moça insegura, psicologicamente fazendo coisas antitéticas, aqui e ali, contente e triste, movendo e não se movendo. Então, é a lembrança dele do passado. Aqui a vi, os cabelos consertando, com a letra C, consertando o cabelo, ajeitando o cabelo, harmonizando com o todo, tal qual eu poderia dizer que eu conserto a gravata antes de ingressar numa festa, arrumo, ajeito. Então, os cabelos consertando, ali com as mãos na face, tão formosa, aqui falando alegre, ali cuidosa,
agora estando alegre e andando, sentada, ali me viu, erguendo aqueles olhos tão isentos. Olhos isentos? O que poderia ser olhos isentos? Nós entendemos isentos de culpa, por exemplo. Mas aí, os olhos isentos são indiferentes ao meu olhar. Olhos isentos, sem a respectiva colaboração para os olhos meus. Então, indiferentes à minha pessoa. Comovida aqui, um pouco ali, segura. Aqui se entristeceu, ali se riu. E, finalmente, ele faz o remate. Ele faz o verso-chave, a conclusão. E, enfim, nestes cansados pensamentos, que eu estou nesta praia, nesse dia de sol encoberto, passo esta vida vã, que sempre dura, vida vazia, vã, como vanglória, uma glória vã, vã como vão de uma parede, oco, vazio, só de pensar nessa donzela que tem para mim os olhos isentos. Observa, 3 tempos, o presente, no primeiro quarteto, o presente, é o dia que ele está na praia, imaginando o passado. Qual é o passado? Aquela donzela que anda na praia daquele jeito, um amor platônico. A beleza da mulher não são os olhos, nem a face, nem o cabelo, nem as pernas, nem o corpo. A beleza da mulher é o jeito, é a maneira com a qual ela anda, a maneira como vê, como olha. É o comportamento, é o amor platônico, é a poesia de Petrarca novamente no Renascimento. E finalmente, o tempo futuro, passo esta vida vã que sempre dura. Presente, o passado e o futuro. A mulher é pintada de cima para baixo, não é? Começa os cabelos, depois a pintura vai descendo até seu corpo inteiro. É um retrato psicológico da mulher. Há aí uma prosopopeia, o sol encoberto vai mostrando, né, ao mundo, que é uma personificação. Essa poesia, escrita por Camões, talvez por volta de 1560, é um exemplo típico de poesia renascentista. Mais uma poesia de Camões. O dia em que nasci, moura e pereça, não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo, e se tornar, eclipse nesse passo o sol padeça. A luz e falte, o céu se escureça, mostre o mundo sinais de se acabar. Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar. A mãe ao próprio filho não conheça, as pessoas pasmadas de ignorante, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Essa poesia foi inspirada no livro de Jó, no 3º livro de Jó, do Velho Testamento. Existem, inclusive, expressões tiradas do próprio Evangelho, como se fosse uma tradução direta. Jó é que diz: o dia em que nasci, moura, pereça, chova sangue. É o Jó, o sofrimento de Jó na Bíblia.
E o poeta está fazendo uma comparação do sofrimento de Jó ao sofrimento dele próprio. Não nos esqueçamos, já repeti várias vezes, que Camões foi lutar na defesa do Império Português na Ásia. E não tinha dinheiro para voltar à sua terra. Emprestou o dinheiro para chegar até Moçambique. E de Moçambique lhe deram dinheiro para chegar a Lisboa. Não tinha caixão para ser enterrado, nem lençol. O lençol foi-lhe dado para o enterro. Morreu miserável. Há quem diga que um escravo chamado Jau pedia esmola para sustentar Camões. O dia em que nasci, moura e pereça. O dia em que nasci, moura e pereça. Ali você já está vendo um pleonasmo, né? Se morre, o dia em que nasci, morra, que morra, usando uma grafia antiga, que morra e pereça, não precisaria o pereça, né? E nem precisaria o moura se eu colocasse o pereça. Nem precisaria do verbo morrer e nem precisaria do verbo perecer, um ou outro. Colocou os dois para reforçar a ideia. Pleonasmo. Não o queira jamais o tempo dar, não torna o mundo e se tornar eclipse nesse passo o sol padeça. Essa é o livro de Jó. E também o Apocalipse que vai chegar agora. A descrição de João no Apocalipse. O Apocalipse de João também é o que segue aí. A luz lhe falte, o céu se lhe escureça, mostre o mundo sinais de se acabar. Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar. O verbo todo colocado no presente do subjuntivo traduz uma oração optativa, um desejo. É como se eu dissesse, macacos me mordam, raios se partam, um desejo, optativa. Então, a luz lhe falte, o céu se lhe escureça, todo o verbo no presente do subjuntivo. Nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar, a mãe ao próprio filho não conheça. Aquela letra aí final é um grito de dor e desespero. A rima com a letra I é o grito que termina o poema. Que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. É o grito final. Mais um poema renascentista de Camões. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude de muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está a minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia. E o vivo e puro amor de que sou feito, como matéria simples, busca a forma. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude de muito imaginar. A ideia é a seguinte: de tanto imaginar a sua amada, de tanto pensar nela, ele se transforma nela como ideia. E por conseguinte, não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. De tanto pensar na menina, e na moça, e na donzela, e na amada, ele incorpora espiritualmente a mulher nele mesmo e não há mais o que desejar. Muito menos o amor sensual. Porque ela está incorporada nele. É o amor platônico. É a teoria das ideias. Para Platão, tudo que há no universo é um modelo no céu. O modelo de um cavalo, o modelo de um homem, o modelo de justiça, o modelo de sabedoria.
Então o poeta aqui, platonicamente, incorpora a mulher no seu espírito e não há mais o que se pensar. E ele mesmo diz, não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Essa é a primeira proposição. Agora ele vai desenvolver essa proposição na estrofe segunda, no segundo quarteto. Se nela está minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar, se ela está comigo, o que eu quero mais dela? Em si somente pode descansar, pois consigo, tal alma, está liada, ou seja, está unida, está presa. Mas agora aparece uma adversativa mas. E essa adversativa mas vai negar o que ele disse. Ele vai abandonar Platão e vai ficar com Aristóteles. Mas, como se eu dissesse para você, aquele professor é muito culto, dá boas aulas, um exemplo de homem, mas, e esse mas vai negar parcialmente alguma coisa. Camões, então, lá em cima, disse do amor platônico, que ele está incorporado à mulher e a mulher nele, não há mais o que desejar. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente em um sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, tudo bem, como Platão quer. E o vivo e puro amor de que sou feito, como matéria simples, busca forma. Aqui é necessário um pouquinho uma explicação da teoria aristotélica. Matéria e forma. O contrário de matéria para Aristóteles não é o espírito. O contrário de matéria é a forma. Assim, uma árvore é matéria, a mesa é a forma, o mármore é a matéria, a estátua de Davi que dela sai é a forma. Ou, no exemplo de próprio Aristóteles, o cobre é a matéria e a bola que se constrói do cobre é a forma. Ora, a alma é a forma da matéria. Um olho tem o propósito de ver. Fora do corpo, o olho não vê. Ele vê quando ele está imbuído de forma. E a forma da matéria corpo é a alma. Assim, Camões abandona Platão e diz que o vive por amor de que sou feito, como matéria simples, busca a forma, ou seja, a relação sensual, a forma aristotélica, e não a ideia meramente platônica. Mais uma poesia de Camões, a última, um soneto renascentista. Aquela triste leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada. Ela só, quando amena e marchetada saía, dando ao mundo claridade, viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderia ter visto apartada. Ela só viu as lágrimas em fio, que de uns e de outros olhos derivadas se acrescentavam num grande e largo rio. Ela só viu as palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. Alguns autores tentam explicar as circunstâncias desse soneto camoniano. Dizem que estava numa relação com uma pessoa da corte cuja relação era proibida. Então, numa madrugada, numa casa separada de Lisboa, fora de Lisboa,
num relacionamento íntimo com a donzela, chega às autoridades, cancela o encontro, há uma despedida fora da casa, ao lado de um rio, e cada um vai para um lado. E ela é recolhida à corte e ele é exilado. Assim a interpretação de alguns autores. É possível, é possível. As namoradas de Camões frequentavam a corte. Uma delas, a Natércia, Catarina de Ataíde. Aquela triste Leda madrugada. Leda é alegre. E a madrugada, como vocês estão vendo, ela é triste e alegre. É evidente que a madrugada é alegre, porque naturalmente ela é alegre. Ele está dizendo aí, ele está dizendo que ela é policromática, marchetada é policromática, brilhante, luminosa, como o arco-íris. A madrugada é amena, traz ao mundo claridade. Ele está dizendo que é alegre, mas essa madrugada é triste, subjetivamente, porque assistiu a um momento de separação. Então aquela triste e leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade, e agora não é mais alegre, é triste. Enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada, quero que nunca seja esquecida, quero que seja sempre na minha mente imaginada e lembrada aquela madrugada, a madrugada da separação. Ela só, a madrugada só, quando amena e marchetada saía, e por isso que ela é alegre, ela é leda, porque ela é amena e marchetada, policromática, dando ao mundo claridade, e por isso que é alegre, objetivamente alegre, mas subjetivamente triste. Quando essa madrugada saía, dando ao mundo claridade, viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderá ter visto apartada. Viu a separação. Ela só viu aquele só expressivo, foi a única testemunha da separação. A madrugada funciona como testemunha da separação. E a natureza, com o rio ao lado, como palco da separação. A madrugada viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderia ter visto apartada. A madrugada só viu as lágrimas em fio, que de uns e de outros olhos derivadas, que se acrescentavam num grande e largo rio. É uma hipérbole, um exagero da verdade para impressionar mais gravemente aquele que está lendo ou ouvindo. Então, as lágrimas em fio se confundiram com as águas do rio. Ela só viu as palavras magoadas, ela só viu as palavras magoadas. Ele não deveria ter dito, ela ouviu palavras magoadas. Afinal de contas, palavras se ouvem. E o autor disse, ela só viu palavras magoadas. Se você for advogado e está defendendo um réu inocente, qual é a testemunha que você prefere? Aquela que ouve ou aquela que vê? Evidentemente, a que vê, porque quem vê é mais testemunha do que quem ouve. Então a madrugada viu palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio. E que fogo é esse? É o fogo da paixão, do sensualismo, do erotismo. Transformar o fogo frio, e isso é uma antítese, uma oposição de ideias, fogo e frio. E também essas lágrimas puderam dar descanso às almas condenadas. E condenadas a quê? Condenadas à dor da separação. Vale a pena, para terminar, ouça novamente a poesia declamada, aquela triste e leda madrugada, cheia toda de mágoa e de piedade. Enquanto houver no mundo saudade, quero que seja sempre celebrada.
Era só, quando a mene marchetada saía, dando ao mundo claridade, viu apartar-se de uma outra vontade que nunca poderia ter visto apartada. Ela só viu as lágrimas em fio, que de uns e de outros olhos derivadas se acrescentavam num grande e largo rio. Ela só viu as palavras magoadas que puderam tornar o fogo frio e dar descanso às almas condenadas. A minha pátria é a língua portuguesa.